é Adélia Lopes Salamene. Como jornalista, eu sempre assinei Adélia Maria Lopes. Nasci em Aquidauana, no Pantanal, Boca do Pantanal, de Mato Grosso do Sul, em 22 de outubro de 1950, à meia-noite, segundo minha mãe tem orgulho em dizer. Na minha certidão de nascimento está poeticamente escrito: nascida aos 5 minutos do dia 22 de outubro, mas sempre morei em Campo Grande. Foi em Campo Grande que eu vi a Revolução de 64, na verdade, o golpe de 64. A memória mais forte que eu tenho desse dia, em que eu morava no 3º andar do edifício, o único edifício residencial de Campo Grande, eu morava lá no 3º andar. De manhã cedo, abri a porta da sacada e tinha um tanque de guerra virado para o prédio. E um soldado, e eu conheci o soldado. Falei para ele: o que você está fazendo aí? Ele falou assim: estou protegendo o edifício, porque ali tinha o consulado da Alemanha, funcionava ali. Eu falei: mas então vira para lá esse canhão, né? Estava virado para a gente. E eu não fui para a escola naquele dia. Só podia ser feriado, estava acontecendo alguma coisa na cidade. Só fui para a escola, eu estudava no Colégio Estadual de Mato Grosso. E daí: você não veio ontem? Porque aconteceu alguma coisa no país. Tinha um tanque de guerra virado para minha casa. Então foi assim que começou a história dessa revolução na minha vida. E é uma revolução entre aspas, porque não foi o povo que foi para a rua pedir essa revolução, foi um golpe militar em que afetou toda a minha geração. É uma geração amordaçada, na escola, na faculdade e no trabalho. Eu fui jornalista numa época em que não se tinha liberdade nenhuma de expressão. Eu me lembro que em protesto, eu sou da turma de 1972, 73, da Universidade Federal do Paraná, nós não quisemos a formatura. Era o nosso protesto. Mas aí a gente descobriu que sem a formalidade, sem a cerimônia, não podia acontecer. Então a gente pegou o diploma na salinha do reitor, enquanto estava tendo uma festa no auditório da reitoria, nós estávamos numa salinha recebendo o nosso diploma. E timidamente nós gritamos: viva a liberdade de imprensa. Na época, a televisão foi lá filmar a gente, e eu acho que a nossa expressão não foi para o ar, o nosso protesto. Então, eu peguei a época do... quando cheguei em Curitiba, eu cheguei no dia do ato institucional número 5. E nesse mesmo dia, houve a tal da churrascada na chácara do Alemão. E eu conhecia alguns estudantes de Mato Grosso que estavam aqui em Curitiba e eu queria vê-los e não vi, porque já estavam indo preso. E foi interessante porque um dos amigos meus sabia que eu tinha esse idealismo pela liberdade, então ele me disse depois: olha, a gente pensou em te convidar para ir lá no congresso, lá na chácara do Alemão, mas você ia chegar na esquina e gritar: oba! Vou num encontro clandestino. Então eles não me convidaram. E daí foi a minha sorte, que realmente eu ia ser presa sem nem saber porquê. Honestamente, eu acho que eu ia achando que era uma churrascada mesmo. Mas eu fui em todos os julgamentos desses estudantes. Depois fui visitá-los na prisão do AU. E alguns deles, como o Narciso Pires, a gente trabalhou depois na formação do Comitê da Anistia, no Paraná. Foi um trabalho... hoje, quando a gente pensa que é tão fácil se reunir, né? Fazer greve, se manifestar, na época era tudo clandestino. A gente... Era uma coisa bonita que a gente estava fazendo, que era
uma luta pela anistia, por retorno dos exilados, e, no entanto, a gente tinha que fazer as portas fechadas, como se fosse uma coisa pecaminosa, mas era perigosa. Foi aí, então, que a gente fez um jornal da anistia, em que eu fiz a pesquisa, fui na auditoria militar, fiz uma pesquisa sobre os torturados, os presos políticos, os desaparecidos, isso nos anos 70, que era uma novidade. Mas a auditoria militar me abriu as portas, eu pesquisei todos aqueles arquivos e descobri que o primeiro desaparecido político do Brasil era do Paraná. Um estudante de Apucarana. 3 rios, não é? 3 reis? 3 reis. E que até hoje tem uma polêmica do corpo dele, né? E a gente fez o jornal da anistia, e eu me lembro que nessa época eu trabalhava no Jornal Estado de São Paulo, na sucursal aqui em Curitiba, e fui procurar o diretor do Jornal Estado do Paraná para a gente rodar o jornal lá. Era Mussa José Assis. E eu queria uma diagramação igual ao Estado do Paraná, porque eu achava bonito. E a gente fez a diagramação igual. E eu queria agradecer, rodado no Jornal Estado do Paraná, editora isso, aquilo, quem eram os colaboradores do jornal. E ele falou assim: Adélia, por que você vai dar de mão beijada para a repressão todas as informações? Deixa que eles pesquisem onde é que foi rodado, quem é que fez. E realmente nunca se soube. A edição foi minha. Colaboraram na fotografia João Urban, irmão da Teresa Urban, uma ativista, o Nego Miranda, o Dante Mendonça, e fizemos, e a pesquisa foi toda minha. Eu me lembro que eu mandei para a Folha de São Paulo, esse jornal, e veio cobertura aqui quando a gente fez o primeiro congresso, a primeira reunião, que foi no auditório da Igreja Guadalupe, e que a gente convidou na época o senador Fernando Henrique Cardoso para vir fazer a palestra. E lotamos o auditório. Era uma pré-comissão de anistia. E depois houve o congresso de formação do comitê, em que o Narciso Pires presidiu esse comitê. E é engraçado, porque quando eu era repórter, eu me lembro de ter ido na prisão da U, mas de repórter policial da Tribuna do Paraná e Jornal Estado do Paraná. E eu vi o Narciso lá na prisão, já passados anos da chácara do Alemão. Aí eu perguntei para o diretor, assim, mas o que o Narciso está fazendo aqui? Ele falou assim: não, são os presos políticos. Ah, quantos presos políticos o senhor tem? Aí fiz toda uma matéria, mudei de assunto. Mudei meu assunto quando eu vi que tem os presos políticos lá no AU. Fiz a matéria, fiz a entrevista, cheguei no jornal, para o mesmo Mussa José Assis. Falei assim: olha, fiz uma matéria, tem uma matéria diferente hoje na policial. São os presos políticos. Eu falei assim: Adélia, época de Garrasta Azul Médici, não tem preso político no Brasil. Então, quer dizer, todo aquele idealismo desde 1964, quando aquele canhão estava virado para a minha cabeça, para a minha casa, ele continuava apontado para mim, entendeu? Continuava apontado para o país, porque você não podia contar que tinha preso político, não podia contar dos assaltos a banco, não podia contar dos assaltos Era muito comum, foi muito comum na época, o roubo de carro de venda de cigarro, que fazia entrega de cigarro. E o interessante é que a gente ficava sabendo no jornal desses fatos, porque vinha um aviso da Polícia Federal. É proibido informar que houve assalto ao carro da Souza Cruz. Depois, com o tempo, eles começaram a liberar notícia. Você podia dizer que houve o assalto, mas não podia dizer a quantia. Então, havia um jargão. O roubo de elevada monta, era o termo que se usava muito, de elevada monta. Então foi anos de chumbo mesmo,
anos de tortura. Dentro do jornalismo, a gente começou a perceber essa abertura com o episódio de Ponta Grossa, do Coronel Tarcísio, quando ele deu um famoso discurso, quase que pedindo a volta dos militares aos quartéis. Foi um episódio, ali para mim, foi um episódio balizador da abertura. Atuou na defesa do Coronel Tarcísio o professor René Dotti, e eu, na época, trabalhava no jornal Estado de São Paulo e fiz a cobertura. Acompanhei todo o julgamento na auditoria militar. Foi então que a direção do jornal, o Dr. Júlio Mesquita Neto, a direção do jornal Estado de São Paulo, pediu que eu entrasse em contato com o Coronel Tarcísio para ter um encontro particular com ele em São Paulo. A gente marcou um encontro secreto, que inacreditavelmente foi no aeroporto, porque para o Dr. René Dotti, o lugar mais secreto é o lugar público. Então ali a gente podia conversar à vontade. A gente acho que foi num restaurante, num bar, conversamos, fiz um relatório sobre a participação dos militares, que havia uma ala militar descontente com os rumos da ditadura, e encaminhei a direção do jornal Estado de São Paulo, que mais tarde pediu um encontro pessoal com ele, e o Dr. René Dotti foi para São Paulo. Eu nunca soube desses detalhes, dessa conversa, mas era um jeito do jornal saber onde estava pisando, né? A tal da distensão estava acontecendo. Humildemente eu participei dessa atividade, de novo com todo um idealismo, né, com todo um romantismo. Na verdade, confesso, eu era muito romântica a esse respeito, ia visitar os presos no AU, por solidariedade. Eu acho que eu não fui ativista, eu não fundei partido, eu não peguei armas, mas eu acho que eu presto esse depoimento em nome de um monte de gente igual eu, que sentiu na carne a ditadura, que não podia fazer muita coisa e que era solidária àquelas pessoas que estavam lutando, que perderam até a vida, né, foram torturadas em nome de um ideal que chamado democracia, chamado socialismo, mas que não deixa de ser um ideal que hoje em dia eu não vejo mais acontecer, nem no Brasil, nem no mundo. Eu acho que é um fruto terrível, legado pela ditadura. A falta de esperança. Isso é terrível. Com relação ainda à minha militância, entre aspas, o meu filho fez jardim da infância na escola oficina, que foi um episódio terrível. Os professores e os pais foram presos porque se dizia que nessa escola se ensinava comunismo. Acho que não, meu filho é gerente de banco. Mas, no entanto, o pessoal foi preso e lá fui eu para a Polícia Federal na condição de mãe de aluno daquele jardim de infância e também como jornalista, para ser solidária. Nunca os bolinhos, os pães que eu deixei lá para os presos foi entregue. E ali a gente começou já a luta pela anistia. E entre os presos dessa época, eu me lembro do Edésio Passos, era um dos presos, o Amor Marcelino. Então, é mais ou menos isso que eu me lembro. Adélia, como que era esse trabalho de jornalista? Você mencionou os 3 jornais aqui, o Estado do Paraná, o Estado de São Paulo e a Tribuna. Você, pelo que eu pude entender, você foi censurada ali em 75
na questão que era a Operação Marumbi, que foram presos os membros do PCB. Eu nem sabia por que eles estavam presos lá. Agora você está me dizendo, até hoje, sabe? A amnésia proposital que você se provocava de medo, porque eu nem... a gente não tinha dimensão das coisas. Teve um episódio, a minha casa foi... Eu morava na rua de Ibagi. Minha casa foi uma espécie de aparelho de uns militantes que até hoje eu não sei de que facção eles eram. Porque a ideia era que quanto menos você soubesse, era melhor. Porque se eu fosse presa, eu não sabia o que eu ia delatar, entendeu? E aí a tortura era uma coisa científica, né, para se obter informação. Então, a minha casa era a biblioteca de um determinado grupo clandestino que lutava contra a ditadura. Eu não sei, até hoje, que grupo era esse. Eu só sei que eles usaram todo um guarda-roupa meu para guardar livros. Eram encapados esses livros. E periodicamente aparecia uma pessoa para ir lá trocar esses livros. E que esses livros mandaram sumir com os livros, porque todos caíram. Essas pessoas que iam lá, nunca soube o nome dessas pessoas. Eram umas meninas até bonitas, me lembro de uma japonesa, me lembro de uma usando sandália franciscana, é o que eu lembro delas. E quando eles mandaram sumir com esses livros, eu mandei eles para o Pantanal. Aí me falaram assim, no dia que vier a Revolução, você vai ter que dar conta desses livros, e eu não sei o que aconteceu com eles. Devo esses livros, mas me ficou na memória aquelas pessoas que iam na minha casa, trocavam esses livros, pegavam esses livros. Eu não sei se ali tinha recado naqueles livros, para que eles serviam. Eu morria de medo deles. E eram todos com capa verde, encadernado, capa normal de papel de embrulho. Mas que na época, um livro era quase que uma metralhadora para a polícia. Era motivo de prisão, você ler determinados livros, entrar em livraria. Era uma coisa esquisita, né? Surrealista quando você pensa hoje em dia. Um livro, você tinha que encapar, esconder, sabe? Eles vinham com umas malas. Como eu morava perto da rodoviária, talvez era uma coisa, um álibi, né? Não, nós estamos indo para a rodoviária, não estamos carregando o livro aqui, né? Então, toda vez que eu vejo alguém carregando mala perto de rodoviária, eu me lembro daquelas sacolas chegando à minha casa com aqueles livros. E eu não tinha medo. Sabe, tem hora que o teu idealismo, te permite ser corajosa. E aquelas pessoas, o contato foi através de faculdade. Alguém falou, olha, você mora por ali, dá pra gente deixar um livro ali, sabe? Nada era muito claro, muito esclarecido. E eu gostaria até de ter notícia de quem era esse grupo, né? Mas a sensação que eu tenho é que todos morreram. Realmente, japonesas Não sabem, né? Japonês sim, japonesa... Pois é, eu não sei quem são. Que ano que você se tornou companheira do Manfredini? Nos anos 70, 77, na época da anistia, quando eu estava formando o comitê. Ah, vocês se conheceram? Não conhecemos no jornal, redação do jornal. Vocês se apaixonaram por causa do idealismo? Não. Ele foi meu segundo casamento. Meu primeiro casamento, eu conheci o Aurino Montebelli no julgamento dos estudantes da Chácara do Alemão. Ele estava na plateia e eu pensei que ele fosse parente de algum. Ele disse, não, eu sou colega do Hélio,
Tinha um Hélio, Urnal. que era fazia serviço social, que tinha sido preso, e ele estava lá em solidariedade também. Cantamos o hino quando eles foram presos, foram condenados e entraram num camburão, e a gente cantando o hino nacional. Era o máximo que a gente podia fazer, era cantar o hino nacional. Aí o Manfredini já tinha passado pela AP. Não, mas calma aí. Ah, tá. Me conta melhor. Tá, daí vocês conversaram. Ah, sim, daí a gente conversou lá. Ele perguntou se eu era esposa de algum preso político. Eu falei que não. E daí a gente ali começamos a namorar e casamos. Se conheceram no tribunal, então. Conheceram no tribunal. Um ato de solidariedade. Um ato de solidariedade. Sim. Eis que do ódio da ditadura nasce amor também. Nasceu um amor e daí que eu conheci melhor os estudantes, através dele, porque ele já era da faculdade, eu era caloura, estava entrando no vestibular. Eu cheguei em Curitiba no dia do AI-5, né? Depois já teve o julgamento desses estudantes. Então a vida da gente era em função da ditadura. Fiz teatro também. Estava esquecendo disso aí. A gente fez teatro, eu fiz teatro, o grupo chamava XPTO, o diretor era Ari Para-Raios, e que é um episódio, pena que o Ari já faleceu, porque foi numa peça de teatro que o Vitório Sorochuk tomou posse. Numa peça de teatro, acho que já tem esse depoimento aqui. E o Ari Para-Raios depois foi diretor de um grupo de teatro que eu e mais outros estudantes criamos. Nessa época, esse grupo era da faculdade católica. Na católica eu fazia ciências sociais e na federal eu fazia jornalismo. Então, duas profissões assim, fadadas a alguma coisa nesse país numa época de ditadura. E na época do teatro, fazia jornalismo que não podia se expressar. Fazia sociologia numa época que de ditadura. E fazia teatro, que a gente não sabia se podia ser encenado ou não, se o público ia ver a nossa peça ou não. E a censura foi ao teatro assistir. Chamava O Velório de Joaquim Silvério dos Reis. Peça de Manuel Carlos Caram, já falecido. Jornalista também. Então, o que acontecia? A gente apresentava uma outra peça para a censura. E daí, no dia da estreia, daí a gente apresentava como era a peça mesmo. A gente fazia duas peças. Uma para o censor e outra para o público. Só que a censura ficou sabendo que o que eles tinham visto não estava sendo a mesma coisa que estava sendo encenado. E aí a TFP, era o teatro de bolso, a TFP invadiu, quebrou o teatro. Então, é engraçado, eu tinha me esquecido dessa passagem pelo teatro, em que era uma outra voz que a gente estava tentando tirar do sótão, né? Tirar da escuridão e dar uns brados de alerta. Também a Denise Stokos também, a gente participou junto do cinema, um grupo de teatro, era grupo estudantil. Era um teatro crítico? Era um teatro crítico, a gente era muito inspirado no Zé Celso, de São Paulo, sim, era um teatro, tinha agressão, tinha... Nós fizemos uma peça infantil em que eu fazia o papel de um mordomo, só que a minha roupa era uma roupa de militar. Porque, sabe, na época tudo a gente queria mostrar em algum momento o que estava acontecendo e a nossa revolta, a nossa indignação. E eu não podia vestir de general, né? Mas a roupa era toda verde, para dar alguém perceber, né, que havia um protesto ali, até numa peça infantil. Adélia, de forma geral, quais eram os teus sentimentos no período?
Como que era você como sujeito, assim? Bom, Como estava a Adélia do período? a Adélia era uma hippie, né? Eu queria ser hippie, paz e amor, né? Mas ao mesmo tempo tinha que trabalhar e ao mesmo tempo tinha uma ditadura cerceando. A gente não tinha nem cartão de jornalista, não tinha cartão de visita, sabe? As ligações eram censuradas. Teve uma época do jornal, eu trabalhava, era repórter policial do Jornal Estado do Paraná. O jornal, o motorista me levava em casa, havia uma preocupação não era só por questão política, era porque a reportagem policial era muito cerceada. Você ser repórter policial numa época dessa era muito difícil também, né? Depois, quando eu estava trabalhando no Estado de São Paulo, o DOPS foi lá para ver porque no Estadão não se registrava, não se punha o nome dos jornalistas que escreviam as matérias. E o DOPS foi lá para vasculhar o arquivo para saber quem que era. Eu lembro quando o DOPS entrou por uma porta, chegaram no Fusquinha, eu pulei a janela e saí pela outra, porque eu não sabia o que era aquilo, o que eles queriam. Houve episódio, eu trabalhei na televisão, eu sou a primeira repórter de televisão do Paraná, digo isso com orgulho. E na época eu fui fazer uma reportagem na penitenciária de Piraquara, penitenciária central do Estado, sobre tortura. Os presos, corajosamente, não era tortura política, não. Era a tortura que se pratica até hoje contra os presos, seja eles de que cor for. E eu entrevistei para a televisão, sem mostrar o rosto deles, de longe, mas eles dando os depoimentos das torturas. Essa reportagem, na época eu trabalhava na TV Iguaçu, que era coligada da TV Globo. E o noticiário, durante a semana, havia chamadinha no noticiário: assista tal dia ao depoimento dos presos. Tem tortura na penitenciária. O que aconteceu? A polícia foi lá e confiscou a reportagem, confiscou o filme. E corajosamente, eu fiquei sabendo do confisco quando no noticiário do meio-dia, o editor Renato Scheitzer chegou na frente da câmera e disse: devolva o filme. Eu estava em casa, eu levei um susto. O que está acontecendo? E era anos 70, é sempre bom frisar. Eu acho que a gente estava entrando nos anos 80. Talvez o Museu da Imagem do Som tenha, porque todo o arquivo da televisão foi doado para o Museu da Imagem do Som. E tem eu entrevistando os presos. A reportagem foi ao ar, o DOPS devolveu o filme, ou a Secretaria da Segurança, não me lembro qual era o organismo que apreendeu. Resultado, havia o Fundão, o lugar onde eles faziam as torturas, e daí foi liberado para a gente entrar lá, que eles falaram que aquilo não existe mais. A gente filmou na parede sinal de borracha, que eles batiam nos presos, e era tão forte a surra que a parede tinha sinal das borrachas. O pau de arara, que era muito comum, era fácil de desmanchar. Eles tinham uns mecanismos, né, que era um pau, e a gente conseguiu filmar a mangueira de água que enforcava, que afogava os presos. Então hoje, está aí a penitenciária para a imprensa ir lá e verificar como é que está aquilo lá. Gente, eu me lembro que a penitenciária na época tinha superlotação, tinha 700 presos. Hoje tem mais de 2.000 lá e não aumentou, é aquilo mesmo. Então, eu acho que o meu romantismo e idealismo permanece ainda. A gente tem que dizer nunca mais para muita coisa nesse país.
Você chegou a ser ameaçada por conta desse tipo de reportagem, Mariana? Olha, era muito velado as ameaças, né? Era muito sutil. Assim, invadia a redação, eu lá pegava. Agora, nunca fui presa. O Manfredino foi preso nessa época da escola do Jardim da Infância. Até perguntar a eles, e a companheira Adélia, né? E riam, porque eu não era companheira em termos de partido, era uma pessoa como até hoje, assim, que fica indignada e revoltada com as coisas erradas. Como foram essas visitas? Você mencionou os presos do AU, Aos domingos a gente podia visitar os presos, a gente pegava um ônibus, né? Ou ia de carona, parece que era uma Rural Willis, que a UPS, a União Paranense dos Estudantes, tinha, e a gente ia lá, revistavam para entrar, e a visita parecia um piquenique, né? Havia uma certa alegria ainda, sabe? A coisa foi ficando feia depois, né? Aonde eu pensava que já estava acabando, não, só estava começando. Então, havia até uma espécie de convescote, conhecer as pessoas, ir lá e tal. E eu me lembro que eu era tão, não era distraída, mas eu não estava levando a sério a ditadura ainda. Que eu me lembro que uma das visitas, eu tinha um cartão postal do Mao Tse Tung na minha bolsa, que a minha mãe, outra idealista, havia me dado de presente, né? Então eu fui lá visitar os presos políticos com um cartão postal da China, que era o supremo, mas suprema da subversão, né? Você carregar um camarada Mao Tse Tung na bolsa. Mas não acharam, graças a Deus. ou se acharam, não sabia o que aquele chinês estava fazendo na minha bolsa, né? Tua mãe, por que idealista dele? A minha mãe, idealista, minha mãe era analfabeta, mas aquariana, e tinha um senso também de sociedade, um senso de justiça. Ela lia A Última Hora, que era também uma subversão você ler A Última Hora. E ela ia no aeroporto, em Campo Grande, ver se algum avião estava trazendo, algum passageiro estava trazendo o jornal de São Paulo para a gente ler ou Rio. Então, através dela, eu fui sabendo quem era João Goulart, o comício, né? O latifúndio. A família é uma célula política, né? Onde você tem o latifundiário, o libertário, a vítima. Então, começa ali, dentro de casa, o conhecimento das coisas. E a minha mãe era muito libertária, lia livro eu não tinha a Companhia das Letras, mas era uma outra editora. Civilização Brasileira. Então eu lembro dos livros da civilização dentro da minha casa. Então nada acontece por acaso, sempre tem uma raiz e um começo, né? Então meu pai era comerciante e foi vereador do PTB na fronteira do Brasil com o Paraguai. E eu me lembro, num outro episódio, em que eu dei para ele uma faca de prata, muito bonita. Quando cheguei aqui pro sul, achei bonito umas facas gaúchas, uns tipo punhal. E eu dei para ele de presente, no Dia dos Pais, no fim de ano. E uma vez ele foi detido lá na fronteira, a polícia, ele foi preso e apreenderam aquela arma, aquela faca bonita de prata trabalhada, virou uma arma e ele se revoltou também. Você sentia a ditadura nos mínimos, no cotidiano da tua vida. Não era uma coisa só dos exilados, não era uma coisa só dos partidos políticos,
Era uma coisa do cotidiano. Você não poder ler um livro, você não poder ler um jornal, você não poder passear com uma faca enfeitada, porque podia ser uma arma, para derrubar o general do dia. Onde mais que se sentia essa ditadura no dia a dia? Bom, até no Jardim da Infância, né? Até no Jardim da Infância. Meu filho estudava no Jardim da Infância, de repente, era uma coisa perigosa ensinar comunismo para as criancinhas, né? Sabe? Então era no dia a dia do trabalho, uma novela proibida, né? Toda uma novela proibida, na Rede Globo, que compactuou com a ditadura, né? E se locupletou e ganhou dinheiro com isso até hoje, mandando maiores empresas, nasceu dali, e no entanto também foi vítima, né? Então era todo mundo. Adélia, quantos volumes do Jornal da Anistia foram feitos? Não, foram feitos bastante, sabe? Eu não me lembro, para a época, 1000 exemplares, 500 exemplares, era bastante. O jornal deu de graça, a gente fez de graça lá, rodamos lá, que na verdade ele era um jornal tipo cartaz, ele era um pôster, né? Então que ele servia até como cartaz para chamar o Congresso, né? Como tinha todas as informações dos presos políticos. Foi um trabalho, que pena que eu não tenha. Não sei se o Narciso tem, também não ficou com ele, nenhum. E era muito interessante a foto que o João Urbo, o Nego Miranda e o Dante Mendonça, a gente criou, era uma mão limpando uma vidraça. Um pano limpando a vidraça, que era tudo sutil, né? Era esse sentido, abrir a visão, abrir a vidraça para a gente ver o mundo, né? Foi feito mais de uma edição? Não, só uma edição. Só uma edição. Vocês tiveram problemas com... Não. Nenhum problema com esse jornal, nem com o Congresso, nem com os padres lá da Guadalupe. E como que eram essas reuniões do Comitê Brasileiro? Você sabe que eu não sei se era aqui no Edifício Asa, era em algum lugar que a gente se reunia, no Colégio Estadual, a gente se reunia lá. Inclusive no Colégio Estadual, a gente fizemos ensaio dessa peça de teatro do Manuel Carlos Caran, e que depois jogaram bomba lá, a gente não pôde mais ensaiar lá. Como jogaram bomba? Jogaram bomba no ensaio, a gente já tinha saído, houve ameaças contra a gente lá, e daí os estudantes pediram para a gente não ensaiar mais lá. E chegaram a jogar uma bomba, explodir uma bomba? Mas eu não sei que dimensão era essa bomba, nunca foi noticiado esse episódio, mesmo porque os jornalistas eram as vítimas, né? A tristeza nossa não sai no jornal, até hoje. Em que ano isso, mais ou menos, Adélia? 70. 70? 69, 70. Lá no Colégio Estadual do Paraná. Isso. Mas voltando lá para o Comitê Brasileiro da Anistia, que é já para o final da década, você chegou a participar das reuniões? Sim. Como eu passava das reuniões para a fundação. Então, a minha incumbência era jornalística, né? Não era outra coisa, nada burocrático. Era fazer esses levantamentos, fazer essa reportagem que eu queria, né, nesse jornal nosso, pró-anistia. Então, a minha incumbência era essa. E, na verdade, eu fui para a anistia, foi assim. Eu trabalhava na ANAI, Associação Nacional de Apoio ao Índio, que também era uma coisa proibida. Você vai ter que... Pode falar mais sobre a ANAI, depois eu volto para o comitê. Como que foi essa história da ANAI? Então, que era... gente, a cabeça não ajuda a lembrar a Mari, que agora trabalha até no Ministério, trabalhou junto com a Marina,
não vou lembrar o sobrenome dela agora. E como eu sou lá do Pantanal, né? Trabalhava no Jornal Estado de São Paulo, tinha as notícias de informação da situação dos índios. Então, a gente fundou a associação Nacional de Apoio ao Índio. Apoio ao Índio. Isso. Em que a gente trabalhava junto com o CIMI, da igreja, e daí eu fiz muita reportagem em Mangueirinha, da morte do índio, do cacique Ângelo Cretã. Fui lá pelo Estadão, conhecia o Ângelo Cretã, me procurou, veio com outros índios, caingangues, de Mangueirinha. A gente se reuniu no passeio público, onde, intuitivamente, era um lugar público, e ele me contou da situação precária dos índios, né? E aí a gente começou também a defender a terra dos índios, né? E também não era uma coisa bem vista. Não. E daí, Danaí, eu fui trabalhar no Comitê da Anistia, pró-anistia, né? Nessa época, eu trabalhei na campanha política para o Euclides Scalco. Então a gente tinha um grupo, era o Edésio, o Manfredini, Elza Oliveira, Carlos Ruge, Luiz Manfredini, Roberto Requião, um publicitário, Carlos, que era casado com a Mari. Então você ajudou no MDB? Era uma coisa assim, era a primeira eleição direta, e de novo a gente foi lá como jornalista e eu fiz até um jornal chamado A Semente, já que o Euclides Scalco era de uma região agrícola e a gente queria plantar a liberdade, né? Plantar a democracia. Então a gente trabalhou nesse comitê pró-eleição dele, ele foi eleito. Eleição a deputado? A deputado. Euclides Scalco. E o Walter Pequá também fazia parte do comitê. Então era uma pessoa assim que eu admirava. O Walter Pequá tinha tido problemas com a ditadura. O Euclides Scalco era um MDB que estava brigando contra a ditadura. Só que ele dissolveu. O Euclides Scalco dissolveu esse comitê da campanha dele, e era tudo por idealismo, não tinha nenhum tostão, a gente não ganhava nada para trabalhar na campanha dele. Era uma coisa política, e para alguns era ideológica, né? Para mim era idealismo. Só que foi dissolvido porque falaram que tinha convergência, tinha... o Euclides falou assim, não, tem outros grupos infiltrados aí com vocês que a gente não quer ir. Até hoje não sei que grupo que era, quem que estava infiltrado, se era Partidão, Convergência, o que era AP. Sei que ele dissolveu, mas ele foi eleito. Ele dissolveu o grupo? Ele dissolveu o nosso grupo. E aí, quando ele dissolveu, o Roberto Requião falou assim, eu vou trabalhar nos bairros. Depois ele virou governador. Eu falei assim, eu vou trabalhar com os índios. Cada um... O Edésio foi trabalhar com os operários. Isso em que ano será? 74? Eu acho que por aí, porque era anos 70 também. Mais pro começo ou pro final da década? Foi antes da anistia. Então. Foi antes da anistia. Será essa data, mas 74. Que eu me lembro que daí foi quando começou, o Edésio começou a fundar, junto com o Cláudio, as associações de bairros. Não existia associação de bairros, que foi outra coisa comunista. Então, 78. Entre aspas, foi em 78, que daí eles foram para os bairros, né, para criar as associações, que não existiam as associações, né? Porque a gente não conseguia, eu via eles falar assim, a gente precisa de operários, não tinha operário. Né? Era uma luta operária, mas não tinha operário. Né? Então, eles começaram a trabalhar na periferia. E eu fui trabalhar com os índios.
Mas conte mais como foi esse trabalho com os índios, Adélia. Ninguém falou nada até agora sobre isso. Então, Puxe na... eu vou tentar puxar a memória, porque também a gente se reunia em igreja, acho que lá no... Eu não me lembro. Como eu não sou curitibana, então era difícil me situar. Mas assim, era umas 4 ou 5 pessoas que a gente pegava os relatórios, as denúncias, o problema que acontecia com os índios, né? Na época era a FUNAI, estava sendo instalada a FUNAI, e os índios passavam os relatórios para a gente. O D'Angeles, vocês têm que conversar com o D'Angeles, que tinha, ele era do CIMI, tinha uma relação também com os índios. Eu me lembro que depois o Ângelo Cretan virou vereador, ele foi candidato. Então houve também um trabalho nesse sentido com tribal, né? O Wagner D'Angeles. E tinha uma outra jornalista que chegou até... O irmão do Wagner D'Angeles e uma outra jornalista chegaram a ser presos em Santa Catarina por trabalho com os índios. É interessante lembrar-se, mas eu não consigo lembrar direitinho. Tinha que achar a Mari. Mari? Meu Deus, é Mari. Mari do que é? Pois é. Depois vou ter que te telefonar para te dar o nome dela, o do marido dela, que era publicitário, que também trabalhou junto com o Requião, e que hoje ele escreve uma coluna de vinho, mas o nome não está me surgindo, depois eu te dou. E ela chegou a trabalhar com o Lula depois, a Mari, sabe? Ela foi lá para o norte, Rondônia, Roraima, Acre, lá tudo. Ela trabalhou com Chico Mendes. Então é interessante o depoimento dela também. Ela foi mais ativa com os índios. O meu trabalho com os índios era para ajudar a não roubarem a terra deles. Né? Eu me lembro que a gente fez até cartão de Natal para ajudar os índios. E que eu cheguei a noticiar, pus uma nota, na época eu trabalhava no Estado de São Paulo, pus a notinha no Estadão, no Estado do Paraná, sobre os cartões de Natal, para vender, para ajudar os índios e ajudar a causa. Porque era minoria, né? Tudo que era o social a gente estava muito preocupado. Depois que veio o Partido Verde, depois que veio a preocupação ecológica, quando o Gabeira veio para o Brasil. Até então, o Verde ainda não estava na nossa luta, né? Começou depois. E hoje o Cretan foi assassinado? Olha, nunca se comprovou se foi assassinado. Mas eu acho que sim, é uma coisa pessoal, particular, intuitiva de quem foi repórter policial há muitos anos, né? Tanto ele quanto o Guarani. Porque o Cretan morreu, passando um tempo, o substituto dele, que era Guarani, o índio Guarani, foi morto também. Também em rodovia. Então eu acredito que foi crime. Vamos voltar lá para o CBA de novo, para a Comissão Brasileira de Anistia. Então você tinha esse trabalho como jornalista? Sim. Então, a gente se reunia lá, daí como jornalista, eu fiz todo esse levantamento, e depois houve o congresso de formação do comitê. Eu trabalhei para a formação do comitê de anistia. E daí quando houve o congresso, onde foi empossado a anistia aqui no Paraná, que o Narciso Pires assumiu a presidência, eu não participei mais. Eu saí da anistia. Por quê? Vai ver, acharam que eu era de outra congregação política, eu não sei. Foi uma briga interna aí, uma disputa política. Foi uma coisa interna. Uhum. Porque Você não lembrou? O Narciso me destituiu
do meu cargo de assessora de imprensa dedicada. Você não lembra sobre qual alegação? Não. Eu me lembro que houve protesto da Assembleia. O Paulo, meu Deus do céu, não vou lembrar o nome do Paulo, que era o Dedésio, o Salvador, Manfredini, protestaram contra a atitude ditatorial da presidência da mesa. Ele foi destituído publicamente. Não sei. Isso te magoou? Não. Eu acho que foi aí que eu fui trabalhar com os índios. Sabe? Aí saí dali e fui trabalhar na Anaí. Você mencionou, Adélia, uma história do Coronel Tarcísio. Coronel Tarcísio, não houve depoimento dele aqui? Ele foi importantíssimo. Tarcísio Meira, Coronel Tarcísio. Eu era tenente-coronel. O René Dotti não falou dele? Eu não fiz o depoimento. Ah, você não pegou? Porque ele foi muito importante. Que fez, não? Foi em Ponta Grossa. Ele foi no... ou Lions ou Rotary, eu não sei. É uma dessas duas organizações que ele fez o discurso dele. E foi... O Estadão publicou o discurso dele. O Estado do Paraná publicou o discurso dele. E ali começou um movimento mesmo, sabe? De dar volta aos quartéis. E ele foi destituído da farda, foi julgado, e o René Dotti foi advogado dele aqui. E ele foi muito importante mesmo. Na abertura, já era a época do Geisel. Estava começando o período do Geisel, o fim do Figueiredo, uma coisa assim. É que em Ponta Grossa também teve um sargento, mas isso lá nos anos 60, então não estava confundindo um e outro. Ah, tá, então não. foi outro caso. Não, e o Tarcísio era importante porque ele era comandante de tropa. E na época se dizia muito isso, né? Nossa, esse é importante, porque ele tem tropa. Né? Então, e daí, eu lembro que ele foi importante no depoimento dele, porque ele deu todo o bastidor do Exército, né? Quem era o general branco, quem era o general preto, quem que era esse, sabe? E que a minha memória não guarda mais. Quem sabe o Estadão tem isso nos anais lá, né? Esse relatório que foi feito. Você tinha muito medo, assim, de ser presa, perseguida, acontecesse alguma coisa? Né? Olha, eu não vivi em função do medo, não. Mas que havia esse medo, sim. Pois o Manfredini foi preso, né? Eu era casada com ele, na época. E de novo, a história dos livros. A mãe dele jogando os livros pelo muro, para a casa vizinha, para salvar pelo menos os livros, porque o avô do Manfredini era comunista e tinha dado a biblioteca de presente para ele. Então ela, de 6 horas da manhã, jogando os livros para o vizinho, com medo da polícia ouvir os livros caindo do outro lado. E ela conseguiu salvar os livros do Manfredini. E no entanto, tinha um medo, né? Mas como eu não fazia nada, eu achava que não fazia nada. Agora estou dando esse depoimento, estou me achando meio subversivo. Mas na época, eu não estava achando isso, não. Então eu não tinha medo, eu achava que estava cumprindo a minha função. Eu não conseguia imaginar que por eu defender os índios, por eu defender a anistia, né? Por eu ser contra a ditadura, se eu podia ser presa, né? Mas havia até uma preocupação do próprio jornal, assim, né? Olha, cuidado com os telefonemas, cuidado, né? Havia isso. Mas nada impedia a gente de ir num boteco tomar uma cerveja. Adélia, deixa um pensamento, uma frase final, algo que seja importante para você sobre o período. Olha, foi um período de treva em que a gente não precisava. Não precisava. É isso que eu tenho a dizer. Não precisava daquela ditadura.
Muito obrigado, Adélia, por sua defesa. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.